Absolutamente nada do que eu vivi naquela noite tem explicação. Se eu não tivesse sentido na pele, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu jamais acreditaria. Eu nunca acreditei muito nessas histórias que a gente ouve por aí, de gente que some no ar, de aparições, de livramentos sobrenaturais. Sempre achei que era coisa da cabeça das pessoas, até aquela noite. Porque foi ali que eu percebi que Deus nunca tirou os olhos de mim, mesmo quando eu virei as costas para Ele. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações, assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Eu lembro como se fosse agora. Eram exatamente 2h13 da madrugada. Eu sei porque, naquele instante, o relógio da parede parou. Do nada. Eu ouvi o tic-tac até cessar e fiquei olhando para aquele ponteiro imóvel como se aquilo tivesse algum significado. E tinha. Só que eu só ia descobrir horas depois. A casa estava mergulhada num silêncio estranho. Não era um silêncio comum. Era pesado, sufocante. O tipo de silêncio que faz os cabelos da nuca arrepiarem e a garganta secar. Eu me sentia observada, mas não havia ninguém ali. Pelo menos, ninguém que eu pudesse ver. Eu não sei explicar, mas uma angústia tomou conta de mim. Parecia que tinha um peso no meu peito, como se uma mão invisível apertasse devagar, me avisando que algo terrível estava para acontecer. E a única coisa que eu conseguia pensar era: eu preciso sair daqui, agora. Sem pensar, peguei as chaves do carro e saí. Nem troquei de roupa, nem avisei ninguém. Era como se uma força maior estivesse me empurrando para fora daquela casa. A noite estava densa. A chuva começava a cair fina. E a estrada... Meu Deus, aquela estrada. O rádio do carro ligou sozinho assim que eu girei a chave na ignição. Tocava um hino antigo, desses que minha mãe ouvia quando eu era criança. Eu juro que aquilo não estava sintonizado antes. Era segura na mão de Deus. Quase ri de nervoso. Desliguei o rádio, mas não adiantou. No fundo eu sabia. Alguma coisa estava me chamando para aquela estrada. E foi aí que tudo começou. E eu garanto para você. Nada, absolutamente nada do que eu vivi naquela noite tem explicação. Se eu não tivesse sentido na pele, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu jamais acreditaria. Mas eu vivi. E agora, eu preciso contar. Porque alguém aí pode estar precisando ouvir isso hoje. A estrada estava praticamente deserta. Só o barulho dos pneus cortando a pista molhada e o som abafado da chuva fina no para-brisa. Eu dirigia sem rumo certo. Só sabia que precisava me afastar daquela casa, daquele peso, daquela angústia que parecia me sufocar. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. A neblina começou a descer devagar, se misturando à garoa. Em poucos minutos, a visibilidade ficou tão baixa que eu mal conseguia enxergar as faixas da pista. E foi aí que eu comecei a perceber. Os primeiros sinais. O rádio, que eu tinha desligado, ligou sozinho de novo. Só que dessa vez não tinha música nenhuma. Era um chiado estranho, intercalado com vozes, como se alguém estivesse tentando falar, mas a frequência estivesse fraca. Por instinto, eu desliguei de novo. E assim que minha mão soltou o botão, ouvi como se alguém tivesse sussurrado meu nome dentro do carro. Elisa. Gelei. O som foi claro, perto demais. Olhei rápido para o banco de trás, para o banco do passageiro. Nada. Só que a sensação de estar acompanhada não passava. Meu coração começou a acelerar. Uma parte de mim queria parar o carro, respirar fundo, tentar entender. Mas outra parte, aquela voz interna que a gente só ouve quando precisa, me dizia: não para, continua. Foi então que no meio da neblina eu vi uma placa caída no canto da estrada. O farol do carro iluminou por um segundo. A placa estava suja,
mas dava para ler. Cuidado, área de risco. E mais nada. Não dizia se era risco de queda, de curva perigosa, de animal na pista. Nada. Só aquilo. Eu não tinha visto aquela placa na ida, e eu conhecia aquela estrada. Pelo menos, achava que conhecia. Comecei a sentir uma tontura leve, como se o ambiente ao meu redor estivesse mudando devagar, distorcendo. O ar dentro do carro ficou mais pesado, e minhas mãos começaram a suar no volante. Foi quando, de relance, eu achei ter visto um vulto. Atravessando a pista, bem na frente do carro. Era rápido, mas eu juro, tinha a forma de uma pessoa. Quase freiei bruscamente, mas não vi nada depois. Era só a neblina dançando diante dos faróis. Você tá ficando louca, Elisa, eu disse em voz alta, tentando me convencer. Mas meu corpo sabia a verdade antes da minha mente aceitar. Tinha algo naquela estrada. Algo que me esperava. Tentei pegar o celular, sem tirar os olhos da pista. Sem sinal. Claro, nenhuma barrinha. Na tela, o horário marcava 2h47 da madrugada. E de novo, naquele instante, o rádio estalou. Só que agora, tocou. O mesmo hino de antes. Mas havia algo diferente. A música soava como se estivesse distante, arranhada, como se tocasse debaixo d'água. O refrão dizia: "Segura na mão de Deus e vai." E foi aí que eu entendi. Aquilo não era coincidência. Eu não estava ali por acaso. E o que quer que fosse que me trouxe até aquele ponto, estava mais perto do que eu imaginava. E eu ia descobrir isso muito antes do amanhecer. A cada metro que eu avançava naquela estrada, parecia que o mundo ao meu redor ia se dissolvendo. A neblina ficou tão densa que o farol do carro já não conseguia cortar a escuridão. Era como se a própria noite tivesse decidido se fechar sobre mim, me engolir. Eu apertava o volante com tanta força que minhas mãos começaram a doer. A respiração vinha curta. Meu peito parecia mais apertado a cada segundo. E foi então que eu vi. No meio daquela bruma espessa, uma forma surgiu na pista. A cada metro que eu avançava naquela estrada, parecia que o mundo ao meu redor ia se dissolvendo. A neblina ficou tão densa que o farol do carro já não conseguia cortar a escuridão. Era como se a própria noite tivesse decidido se fechar sobre mim, me engolir. Eu apertava o volante com tanta força que minhas mãos começaram a doer. A respiração vinha curta. Meu peito parecia mais apertado a cada segundo. E foi então que eu vi. No meio daquela bruma espessa, uma forma surgiu na pista. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que era só a minha cabeça, o nervoso, o cansaço. Mas aí veio a pior parte. Quando olhei para o banco do passageiro, havia alguém sentado ali. Juro por tudo que é mais sagrado, por Deus que me ouve agora enquanto conto isso. Eu vi uma silhueta, um vulto escuro, imóvel, olhando para frente. Não dava para ver rosto nem detalhes. Só a presença. Era nítido. Era real. Eu gritei. Dei um pulo no banco, abri a porta e saí do carro no meio da estrada. A chuva me atingiu no rosto, e por um momento eu achei que ia desmaiar. Tentei respirar, mas era como se o ar tivesse sumido. Quando criei coragem para olhar de novo, o carro estava vazio. O banco do passageiro, como se ninguém jamais tivesse se sentado ali. Nenhuma marca, nenhuma sombra, nada. Mas a sensação de não estar sozinha, essa não passou. Nem por um segundo. O celular continuava sem sinal. A estrada deserta. A neblina, mais grossa ainda. E o relógio no painel marcava 3h22 da madrugada. Fiquei parada ali, debaixo da chuva, sentindo o vento gelado cortar minha pele. Por dentro, um pavor que eu nunca tinha experimentado na vida. Era como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível, como se eu não estivesse mais no mesmo lugar de antes. E eu sabia. Sabia que dali em diante, nada seria normal naquela madrugada. Foi quando bem à frente eu vi.
uma figura caminhando lentamente pelo acostamento, como se tivesse surgido do nada. Um homem, andando na direção contrária, sozinho, sem guarda-chuva, sem proteção, como se a chuva e a noite não o tocassem. E naquele instante, eu soube. Aquele não era alguém qualquer. Eu tinha acabado de cruzar a linha entre o natural e o sobrenatural. Eu não conseguia tirar os olhos daquela figura. Ele caminhava devagar, com passos firmes, como se soubesse exatamente onde estava indo. A chuva caía fina, a neblina escondia quase tudo ao redor, mas ele parecia alheio a tudo isso. Nem se curvava contra o vento, nem tropeçava na pista irregular. Parecia flutuar. Meu corpo inteiro tremia, não só de frio, mas de medo. Aquele medo que não tem explicação, que vem do instinto, que grita dentro da gente antes mesmo da mente entender. Uma parte de mim queria entrar no carro e acelerar dali, mas outra parte, uma força que eu não consigo descrever, me obrigava a ficar. Ele se aproximou. Conforme os passos vinham, eu conseguia enxergar melhor. Era um homem alto, pele muito clara, cabelo escuro, liso, caindo quase nos ombros. Rosto sereno. Mas os olhos, meu Deus, aqueles olhos, eram de uma cor que eu não sei nomear. Uma mistura de cinza, azul e algo mais. Um olhar que parecia atravessar tudo, como se pudesse ver não só o que eu era, mas tudo o que eu escondia, tudo o que eu já tinha feito e sentido na vida. E então, ele parou. A uns 3 metros de mim, ficamos ali. Eu, de pé na chuva, com o coração martelando no peito, e ele, imóvel, me encarando. Foi quando ele disse: "Você não devia estar aqui." A voz dele era grave, suave e ao mesmo tempo poderosa. Não soava como uma advertência, mas como um aviso, como se fosse alguém que sabia o que estava prestes a acontecer e tentasse me poupar. Eu abri a boca para perguntar quem ele era, mas as palavras não saíram. Era como se minha garganta tivesse travado. Ele olhou para a estrada escura atrás de mim e de novo para os meus olhos. "Volte para o carro. Não olhe para trás. E siga em frente. Agora." Eu só conseguia assentir, sem entender. Uma lágrima quente desceu no meio da chuva gelada. Naquele instante, eu senti uma paz estranha. Um alívio. Como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre mim e aquilo que eu não conseguia ver, mas sentia se aproximando. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um passo para trás, envolto pela neblina, e desapareceu. Não caminhou para longe. Não se virou. Ele simplesmente sumiu, como fumaça dissolvida no ar. Eu fiquei ali, paralisada, a cabeça dizendo que era impossível, mas meu coração sabia. Aquele homem não era um homem, não do jeito que a gente entende. E naquele momento, naquela estrada esquecida por Deus e pelo mundo, eu soube que ele tinha me enviado alguém. Eu não sabia o que vinha depois, mas entendi que a luta naquela noite ainda não tinha acabado. E que eu não estava sozinha. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal consegui caminhar de volta até o carro. A chuva continuava caindo fina, quase como se não quisesse fazer barulho. Cada gota parecia pesar o dobro. A noite continuava densa, sufocante. Mas eu sabia que precisava obedecer. Aquelas palavras ainda ecoavam dentro de mim. "Volte para o carro. Não olhe para trás." E eu não olhei. Por mais que meu instinto gritasse, por mais que aquela curiosidade insana me consumisse, eu não virei o rosto. Só entrei, bati a porta e tranquei. Sentei no banco do motorista, as mãos molhadas e frias no volante. A respiração vinha em soluços. O rádio desligado. O painel marcava 3h49 da madrugada. Girei a chave. O carro pegou de primeira, como se esperasse por isso. Engatei a primeira e comecei a dirigir, devagar, atravessando a neblina. Mas foi aí que a estrada começou a mudar.
Eu conhecia aquele trajeto. Já tinha passado por ali várias vezes na vida. Mas naquela madrugada, era como se o caminho tivesse se transformado. As curvas pareciam mais fechadas. As árvores dos dois lados se inclinavam para a pista, como se quisessem me engolir. A iluminação, que já era escassa, tinha sumido por completo. Só os faróis do carro tentando rasgar a névoa. E o pior é que a estrada não acabava. Eu dirigi por minutos, que pareciam horas. Olhava o relógio a todo instante, mas o tempo não passava. Cada vez que eu olhava, 13h52, 13h52, 13h52. O ponteiro não avançava. Era como se eu tivesse ficado presa ali, num pedaço de mundo esquecido pelo tempo. O pavor tomou conta de mim de novo. As mãos suavam tanto que escorregavam no volante, a garganta seca. E foi nesse momento que o rádio ligou outra vez, sem que eu tocasse. Mas dessa vez, não era música, era um sussurro. Uma voz rouca, abafada, quase irreconhecível que dizia: "Você não devia estar aqui." Era a mesma frase, a mesma voz, mas agora vinda do rádio. Eu quis arrancar aquele aparelho do painel. Gritei, bati no volante, implorei para Deus me tirar dali. Pedi, com toda a força que eu tinha: "Senhor, pelo amor de Deus, me livra. Me tira dessa estrada." E então, no meio daquele desespero, o farol iluminou uma figura, parada na beira da estrada. Mas dessa vez, não era o homem de antes. Era outra coisa. Uma sombra, alta, deformada, sem rosto. Só uma massa escura em forma de gente. E estava olhando para mim. Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. Aquilo me olhava. E eu entendi. Aquilo estava me esperando. E mais do que isso, queria me tirar dali, daquele caminho. Mas não para me salvar. Era para me levar. E foi só então que, de novo, algo impossível aconteceu. No instante em que eu achei que não tinha mais saída, a mesma mão, a mesma voz, como um trovão dentro do carro, falou: "Agora." E eu vi. Lá na frente, no meio da estrada, um clarão surgiu, e o caminho se abriu. E eu sabia. Sabia que era para lá que eu tinha que ir. Na hora que aquele clarão surgiu, meu corpo se moveu sozinho. Pisei fundo no acelerador. O carro deu um solavanco e avançou, os pneus jogando água e lama para os lados. A sombra deformada ficou para trás, mas eu sentia que ela vinha atrás. Não corria como uma pessoa, não se movia como um animal. Era como se ela deslizasse pela estrada, grudada na escuridão, tentando me alcançar. O clarão à frente era estranho. Não era o farol de outro carro. Não era poste. Não era lua. Era uma luz suave, dourada, que cortava a neblina feito espada. Eu conseguia ver as partículas da garoa passando por ela. Aquilo não era deste mundo. E no fundo, eu sabia. Era ele. O próprio Deus me abrindo um caminho, me livrando do abismo onde eu estava prestes a cair. Mas a luta não tinha acabado. O rádio chiava tanto que parecia querer explodir. Vozes misturadas. Algumas gritavam meu nome, outras choravam, outras riam de um jeito que gelava a alma. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Meus olhos ardiam, a visão turva de tanto chorar e da chuva que invadia pelo vidro entreaberto. Mas eu não parei. Não diminuí. Era como se cada metro fosse uma batalha espiritual. As árvores pareciam se mover, tentando fechar o caminho de novo. Eu ouvia estalos de galhos, um lamento rouco vindo da mata. Parecia que tudo naquele lugar queria me impedir de chegar naquela luz. Até que, no último instante, a sombra surgiu de novo. Bem na minha frente, no meio da pista. Imensa, coberta de escuridão, braços longos, como tentáculos feitos de fumaça e ódio. Eu gritei. Fechei os olhos por um segundo, e quando ia desviar o carro pro acostamento, a voz voltou. Clara. Firme. Forte. Não tenha medo. Eu estou contigo.
Eu não sei explicar como, mas naquele momento o carro atravessou a sombra como se ela fosse fumaça. Uma névoa espessa e fria que tentou invadir o carro, mas foi repelida pelo mesmo clarão que me aguardava adiante. Senti meu corpo tremer inteiro. O ar ficou mais leve. A angústia diminuiu. O rádio silenciou. E a luz. A luz tomou conta de tudo. Era como se o céu tivesse se aberto ali, naquela estrada esquecida. Por um instante, vi uma figura em pé no meio daquele clarão. Não dava para ver o rosto, só a forma, mas algo dentro de mim sabia quem era. Era o mesmo homem da estrada, o mesmo estranho que havia sumido antes, mas agora, com asas. Sim, asas imensas, que se estendiam para o alto, abertas, reluzindo sob a luz dourada. Não eram feitas de penas, eram como feixes de energia, de pura luz. Ele ergueu a mão, e eu ouvi a mesma voz, mas agora não só com os ouvidos, mas com a alma. Vai em paz, Elisa. O mal não te alcançará. Naquele instante, tudo se desfez. A estrada voltou ao normal. A chuva parou. A neblina se dissipou. O painel do carro agora marcava 4h15 da madrugada. Era como se o mundo tivesse respirado outra vez. Eu estava salva. Quando percebi que o carro rodava por uma estrada normal, sob o céu já começando a clarear de leve, foi como se todo o peso do meu corpo desabasse. Minhas mãos ainda tremiam no volante. O coração batia disparado, e eu respirava como se tivesse corrido quilômetros. Eu sabia. Eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. E sabia que aquela luz, aquela voz, aquele homem de asas, tinham sido reais. Não era delírio, não era imaginação, era Deus. Tentando conter o choro, peguei o celular e vi que pela primeira vez em horas tinha sinal. Olhei as mensagens, dezenas de chamadas perdidas da minha mãe, dos meus irmãos, e uma notificação estranha, um alarme que eu não lembrava de ter programado. Ore agora. Era isso que estava escrito na tela, sem horário, sem aplicativo associado. Só aquela frase. Meu corpo se arrepiou inteiro. Era como se ele dissesse: eu te ouvi. Segui dirigindo devagar, até enxergar ao longe o primeiro sinal de civilização. Um posto de gasolina iluminado, uma placa velha com letras desbotadas. Parecia tão comum, mas para mim era como se eu tivesse atravessado do inferno para o refúgio. Estacionei o carro, desci, e o atendente, um senhor de cabelos grisalhos e rosto cansado, veio ao meu encontro. Ele me olhou de um jeito estranho, como se já soubesse. Você passou pela estrada velha? Ele perguntou, com a voz grave e compassada. Assenti, sem conseguir dizer nada. Ele respirou fundo, abaixou a cabeça e murmurou: graças a Deus você chegou viva. Nem todo mundo volta. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um sino. Sentei no banco de madeira ao lado da conveniência, e foi aí que vi. Uma pena. Sim, uma pena branca, comprida, perfeita, caída no banco ao meu lado. Imaculada, sem nenhuma mancha de chuva, sem sujeira, como se tivesse sido colocada ali segundos antes. Peguei aquela pena na mão e não consegui segurar. Chorei. Chorei de um jeito que há anos eu não fazia. Um choro de alívio, de medo vencido, de gratidão. Eu sabia. Aquele era o sinal. De que Deus tinha mandado um anjo para me livrar naquela madrugada. De que não importa o quão fundo as trevas tentem te engolir. Há sempre uma mão estendida. E que mesmo nas estradas mais esquecidas, no meio da noite mais escura, Ele está lá, esperando a gente clamar. E naquela pena, naquele simples pedaço de pureza em meio ao caos, eu entendi. Eu tinha sido salva. Por Ele. Depois de um tempo ali no posto, quando as mãos pararam de tremer e o peito deixou de apertar, eu liguei para minha mãe. A voz dela do outro lado da linha veio carregada de choro e desespero. Ela contou que tinha sonhado comigo naquela noite. Sonhou que eu estava perdida numa estrada, cercada de escuridão,
gritando por socorro. No sonho, um homem aparecia. Pegava minha mão e me conduzia por um caminho de luz. Ela disse que acordou assustada, às 3h52 da madrugada. O mesmo horário que o relógio do carro havia travado. O mesmo instante em que eu ainda estava presa naquele pesadelo de neblina e vozes. Aquilo me arrepiou inteira. Voltei para casa no início da manhã. O céu tinha tons de rosa e laranja, e o ar frio da madrugada começava a ceder. Mas dentro de mim, nada parecia normal. Eu sabia que havia atravessado algo além da compreensão humana. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O rádio do carro, que tinha dado aqueles sinais bizarros, simplesmente parou de funcionar. Levei na oficina e o técnico me disse: "Isso aqui parece queimado por dentro, como se tivesse tomado um choque forte. Mas o estranho é que só queimou a placa de som. O resto tá intacto. Nunca vi disso." Eu só dei um sorriso e balancei a cabeça. No quarto dia, recebi uma carta anônima na caixa do correio. Era só um bilhete, escrito à mão, com caligrafia bonita, antiga. Dizia: "Nunca esqueça de quem te guarda. Há batalhas que você nem imagina, mas ele luta por você." Sem assinatura, sem remetente. Eu não contei pra ninguém. Guardei aquilo numa bíblia antiga que era da minha avó. Mas o mais impactante aconteceu na semana seguinte. Enquanto lavava o carro no quintal, percebi no para-brisa, bem no canto inferior, uma marca estranha, como se alguém tivesse tocado ali com um dedo molhado. Mas quando olhei de perto, vi que era o desenho de uma cruz. Perfeita. Formada por 2 linhas finas, quase invisíveis. Tentei passar a mão, limpar, tirar com pano úmido. Nada. Era como se estivesse marcado no vidro. Minha mãe, quando viu, ficou pálida. Pegou um frasco de óleo ungido e orou ali mesmo, comigo e meu pai. Foi ali, naquele momento, que eu entendi. A estrada tinha ficado para trás, mas a presença dele ficou comigo. E nunca mais me deixou. Cada detalhe, cada coincidência impossível, era um lembrete de que eu não tinha enfrentado aquela madrugada sozinha. E que mesmo sem ver, mesmo sem entender, Deus envia seus anjos quando a gente mais precisa. Eu carregava agora a certeza de que a vida vai muito além do que nossos olhos enxergam, e de que os livramentos mais inexplicáveis são, na verdade, as provas mais claras do sobrenatural agindo. Nos dias que se seguiram, eu fiquei dividida. Parte de mim queria esquecer tudo aquilo, enterrar aquela madrugada num canto da memória e fingir que nunca aconteceu. Mas outra parte, mais forte, mais insistente, sabia que aquilo precisava ser contado. Não era só sobre mim. Era sobre quem ouve e se sente sozinho. Sobre quem anda em estradas escuras da vida e acha que não tem mais saída. Foi num domingo, no culto da noite, que Deus me apertou de vez. O pastor estava no púlpito, e no meio da pregação ele parou. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para a igreja e disse: "Tem alguém aqui que passou por um livramento essa semana. Você sabe que foi mão de Deus, e Ele tá te dizendo: testemunha. Porque esse livramento não foi só para você. Foi para outros que estão precisando crer." Meu coração disparou. Eu sabia que era comigo. As mãos suavam, e a voz quase não saía, mas levantei. Fui até a frente. E ali, com as pernas tremendo, contei tudo. Desde a estrada, a sombra, a luz, a voz, até a cruz no para-brisa. A igreja inteira ficou em silêncio. As pessoas me olhavam com olhos marejados. Algumas cobriam o rosto, outras oravam baixinho. E então, no meio daquele silêncio, uma mulher se levantou do banco do fundo. Eu não a conhecia. Ela veio até mim e com a voz embargada disse: "Eu ia tirar minha vida essa semana, mas ouvi você dizer: 'Não tenha medo, eu estou contigo.' E senti algo aqui dentro. Deus me trouxe aqui hoje para ouvir isso, para saber que Ele ainda manda anjos, que Ele ainda livra." Ela chorava.
Eu chorei junto. E naquela noite, outras pessoas vieram contar histórias parecidas. Livramentos inexplicáveis. Sonhos. Vozes que impediram acidentes. Sensações de braços invisíveis os puxando para longe do perigo. Foi ali que eu percebi. O sobrenatural não tinha ficado naquela estrada. Ele caminhava no meio de nós. Nas nossas noites de desespero. Nos momentos em que achamos que estamos sozinhos. Nos quilômetros de solidão que ninguém vê. E que testemunhar é mais que contar um caso estranho. É acender uma luz na escuridão de alguém. Desde aquele culto, minha vida mudou. Nunca mais olhei para a madrugada do mesmo jeito. Nunca mais desprezei o poder da oração sussurrada num carro em pânico. Porque eu sei que quando o céu se move, o inferno recua. E que o livramento de um pode ser a esperança de muitos. Hoje, enquanto gravo esse testemunho para você, eu olho para trás e vejo que aquela madrugada não foi só um susto, não foi só uma noite de terror. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando a gente passa por um livramento sobrenatural, uma coisa muda para sempre. A consciência de que a realidade é maior do que aquilo que a gente consegue ver. Não existe acaso. Não existe coincidência. Existem propósitos. E mesmo que as estradas estejam vazias, mesmo que as vozes gritem, que as sombras avancem, existe um Deus que não dorme, que não abandona, que envia seus anjos, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando o medo paralisa, mesmo quando parece que não vai ter saída. Eu poderia tentar esquecer tudo, apagar da memória aquele clarão no meio da estrada, a figura com asas, a voz que me chamou pelo nome. Mas eu não quero. Eu carrego aquilo comigo. Carrego no coração e carrego na alma a certeza de que há batalhas que são travadas no invisível por mim, por você, por todos aqueles que ainda vão passar pelas suas madrugadas de terror. E se você, que está me ouvindo agora, se sente perdido, cercado de escuridão, ouvindo vozes que tentam te derrubar, eu preciso te dizer uma coisa. Você não está sozinho. A mesma mão que me livrou naquela noite está estendida para você. O mesmo Deus que mandou um anjo para me tirar do meio daquela estrada perdida é o Deus que te conhece pelo nome, que sabe onde você está, que ouve o teu choro, que entende o que ninguém mais entende. E se for preciso, Ele vai mover o céu e a terra, Ele vai rasgar a madrugada, Ele vai parar o tempo, Ele vai te cercar de luz no meio da escuridão, porque há coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, mas que são reais, e eu sou prova disso. Se hoje eu tô aqui, é porque o sobrenatural me alcançou. E se alcançou a mim, também pode alcançar você. Nunca duvide, nunca perca a fé. E se alguma vez, numa estrada vazia da vida, você sentir que está sendo observado, quem sabe não seja Ele, preparando mais um livramento inexplicável. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.